falou muito no coração de vocês, falou muito no meu coração, ministrou muito nesses pastores, nesses homens que estão aqui, mas eu trago aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Abra sua Bíblia em Ruth. Deus ele quer falar com você também nesta noite, né? Esta palavra de Ruth, irmão, abre Ruth capítulo 3. Né? Se você quiser dar uma olhada enquanto eu falo, esta palavra de Ruth, eu venho orando a Deus, buscando ela já faz 8 meses. Eu venho meditando nesta palavra, diluindo esta palavra, buscando ao Senhor e falando, Senhor, quando eu for pregar, né, eu tenho essa palavra e eu estou buscando nessa palavra e pedindo confirmação de Deus essa semana nessa palavra. E quando foi ontem, a minha esposa falou assim, amor, na escolinha dominical vai falar sobre Ruth no Dia das Mães. E eu falei, Senhor, a sua confirmação é linda, né? Porque é uma palavra que eu venho meditando para trazer para a igreja essa palavra, e Deus confirmou. Hoje nós falamos muito sobre Ruth, sobre a história de Ruth, né? Então eu quero que você leia comigo a partir do capítulo 3. Eu vou ler aqui, você acompanha. Diz assim: Diz-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar um lar para que seja feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cuja serva estiver, um dos nossos parentes. Eis que esta noite limpará a cevada na ilha. Banha-te, unja-te, e melhore o vestido, e desce a ilha. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notará o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhe cobrirás o pé, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseste, eu farei. Amém, irmãos? Irmãos, esta é uma palavra que Deus ele colocou no meu coração para falar com você, para falar com a igreja de Deus. Porque nós somos a igreja de Deus na terra. E essa palavra ela fala sobre a história de Ruth. Ruth era a nora de Noemi. Noemi era uma serva de Deus que morava num lugar e passou por dificuldades, frustrações. E Ruth, ela era a sua nora. Ela morava com Noemi. Só que aconteceu a história de Noemi, aconteceu muitas coisas que tudo parecia que estava acabado na história de Noemi. Noemi, uma serva de Deus, eles moravam na casa do pão, que era considerado a bênção, só que a Bíblia fala que houve fome na terra. Noemi, ela sai daquele lugar com o seu marido, e o seu marido ele leva Noemi para outra terra vizinha, e aí eles começam a viver uma nova vida. Só que passa-se os anos e o marido de Noemi morre. E a Bíblia fala que ele morre e Noemi fica com os seus 2 filhos. E os seus 2 filhos, eles se casam. Eles arrumam mulheres para eles. Só que a Bíblia ela não fala do qual foi a morte, mas ela fala que eles também morrem. E sobra só Noemi e Ruth. E a sua outra nora também. Só que Noemi, ela pretende ir embora daquele lugar. Noemi, ela não quer mais ficar naquele lugar. Então, ela pega e ela sai. E ela manda as suas noras embora. Só que as suas noras, elas não querem ir embora. Ela não quer se despedir. E ela fica implorando que elas vá embora. Ela fala assim, minha filha, vai embora. Porque ainda que eu tenha filho, ainda que eles cresçam, para que vocês casem com ele, você já não está velha, você já vai sofrer. E tem uma que ela vai falar assim, realmente, é verdade, eu vou embora.
Só que Ruth não, Ruth ela fica com ela e fala, não, Noemi, aonde você for eu vou. O seu Deus agora é o meu Deus. E ela sai com Noemi. E quando ela sai com Noemi, agora elas voltam e começa uma nova história. Então essa é a história que Deus ele coloca no meu coração nesta noite. Só que, para a gente ser rápido, para a gente não perder muito tempo, essa história ela conta que Ruth e Noemi, elas começam agora a ter uma aliança de sogra e nora, só que uma aliança tão grande, ela começa a se tornar o que parece ser mãe e filha. E o Espírito Santo ele nos leva essa história para que você entre na história de Noemi e perceba que Noemi ela era uma serva de Deus. E Noemi ela andava nos caminhos do Senhor. Quem conhece essa história? Ela andava no caminho do Senhor. E ela era uma serva de Deus. O Espírito Santo ele leva você a meditar nisso. Você que é mãe, você que é sogra, o Espírito Santo ele te leva a meditar nisso. Você que é jovem, você que é a nora, você que é o genro, o Espírito Santo te leva a meditar nessa história. Vamos meditar nós nessa história. Preste atenção que o Espírito Santo ele quer falar com você. Porque Noemi, ela entra numa situação que estava tudo acabado. Ela olhava para a sua casa, ela olhava para a situação dela e ela não achava saída, ela não achava nada. Porém, ela tinha um Deus que ela servia. Olha que interessante, porque nós olhamos e nós vemos o desemprego. Nós olhamos e nós vimos a doença. Nós olhamos e nós enxergamos os nossos filhos, os nossos maridos, a nossa casa sendo destruída. Só que nós temos um Deus. Graças a Deus. E Noemi tinha um Deus. Então se coloque no lugar de Noemi. Olhe para a sua casa. Como é que está a sua casa? O que está acontecendo na sua vida? Igual Noemi estava. E Noemi agora ela resolve voltar para trás. Só que aí Noemi ela está junto com a sua nora. E vem Ruth. Só que Ruth agora, como nora, ela vem com Noemi porque ela fala assim para Noemi, assim, Noemi, eu vou com você porque o seu Deus agora é o meu Deus. E Ruth, ela vem como uma injeção de ânimo. Então, você que é jovem, você tem que ser essa injeção de ânimo na sua casa. Porque às vezes a sua mãe, o seu pai, eles já estão cansados. A sua sogra, ela já não sabe lutar, ela já está cansada. Mas você está lá com um ânimo. Porque Ruth, ela começa a cuidar da sogra. Ruth, ela começa agora a cuidar das coisas da sogra. Cuidar da casa da sogra. Ruth, agora ela começa a trabalhar para a sogra. A sogra, ela fala assim, minha filha, eu não posso mais trabalhar. Minha filha, eu não posso mais fazer. E Ruth fala assim, não, mas lembra daquela palavra, o seu Deus é o meu Deus, eu vou fazer. Eu vou trabalhar. Eu vou agir. E ela começa a ministrar sobre a vida de Noemi. E Noemi agora, ela começa a olhar aquela moça limpando aquela casa, fazendo as coisas. E Noemi agora ela pega e fala assim, mas como é que eu vou ajudar ela? Eu estou tão velha. Eu não aguento mais fazer nada. O que eu vou fazer? E Noemi agora ela começa a buscar em oração. Noemi agora ela começa a buscar o Pai. Começa agora a dobrar o seu joelho. E começa a clamar por Ruth. Clamar pela situação de Ruth. Ela olha assim e fala assim, ó, a minha nora, ela está me ajudando. A minha nora, ela está cuidando da minha casa. A minha nora, ela está cuidando do meu filho. A minha nora, ela está cuidando de mim. E ela começa agora a orar por Ruth. A interceder por Ruth.
E uma coisa interessante, irmão, que eu venho, lendo essa palavra, eu tinha muitas coisas para falar, mas eu gosto de andar na dimensão do Espírito. O Espírito Santo, ele falou muito aqui nesta noite, para que você interceda pela sua casa, para que você ore pela sua família, para que você busque pela sua família. Porque nós, irmãos, como jovens, nós temos que ouvir o conselho dos mais velhos e fazer a diferença. Só que os mais velhos, eles têm que olhar e buscar a proteção para nós. E qual é essa proteção, irmão? Você sabe qual é a proteção para o seu filho? Você sabe qual é a proteção para a sua casa? É a sua oração, é o seu clamor. É quando você ora, você clama. Você clama pelo seu filho, pelo seu marido. Você clama pelo trabalho do seu marido, pelo trabalho do seu filho. Você clama pelo seu vizinho. Sabe como é que é o seu trabalho, irmão? O seu trabalho é quando você dá aquela palavra. Aí você fala assim, mas eu não sou pregador. Irmãos, a palavra que Deus ele usa é quando você espera o momento que o seu marido chega, ele chega todo bravo, nervoso, e você com calma, você dá aquela palavra. Você fala com ele, você fala com o seu filho, você fala com a sua nora. Esta é a palavra que Deus fala com você, que Ele te usa. Então, irmãos, o Espírito Santo ele quer falar com você para que você tenha acesso ao altar de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na sua casa. O Espírito Santo ele quer que você tenha acesso na vida do seu pai, da sua mãe. Aleluia. Porque, irmãos, a história delas aqui, ela mostra que elas não tinham nada. Elas só tinham as duas. Só as duas. E não tinha mais nada. E uma tinha que ajudar a outra. Preste atenção na sua casa, irmão. Como é que você está? Porque nós servimos a Deus, irmão, mas só que às vezes nós não conseguimos ouvir a Deus. Nós não conseguimos entender a palavra de Deus, o que Deus fala com a gente. Nós não conseguimos, irmãos. Então nós temos que prestar atenção no que Deus está falando, em tudo que Deus está fazendo. Porque você é o canal de bênção. Mas como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Ajude nas tarefas de casa. Ajude nas tarefas do serviço. Eu sei de uma história que um pregador falou assim, que o presidente ele chegou na NASA, na NASA lá onde eles fazem os projetos, e tinha um servidor varrendo no pátio. E ele falou assim para aquele servidor, o que você está fazendo aí? Qual é a sua profissão? Ele falou assim, eu estou ajudando o homem a chegar à lua. Porque olha a visão dele, irmão, ele estava ali varrendo. Ele podia falar, não, eu sou auxiliar, eu só estou varrendo aqui, não. Ele estava ajudando o homem a chegar à lua. Ele estava cooperando. Então quando você faz, irmão, você está ajudando o seu próximo a chegar. Você está ajudando a sua casa a chegar. O Espírito Santo ele fala com você nesta noite para que você preste atenção nisso. Porque hoje em dia, irmãos, nós vivemos num mundo que as pessoas elas não querem ouvir a palavra. Preste atenção no que eu estou te falando. Elas estão olhando o seu comportamento. Ruth, ali, ela olha Noemi e ela não vai com Noemi por causa da palavra. Ela vai por causa do seu comportamento diante da palavra. Porque, pensa comigo, quantas vezes aquelas noras sofreram com Noemi? Quantas vezes aquelas mulheres, elas sofreram ali, elas ficaram sem alimento, ficaram sem um lar, sem um teto, mas elas viram Noemi ali, o seu comportamento, aquilo que Noemi apresentava diante dos olhos dela. E Ruth ali, ela fala, não, eu vou com você,
Eu não sei viver neste mundo sem o teu Deus, sem aquilo que você serve. Então você tem que dar esse comportamento, irmão. Aleluia, Jesus. Traga esse comportamento para a sua casa, para a sua vida. Vamos, irmãos, trabalhar junto nisso. Vamos buscar nisso. E a Bíblia fala assim que ela presta tão atenção na sua sogra, que a sua sogra ela fala assim, ó, eu estava orando a Deus e eu tenho uma saída para você. Tem um parente meu mais próximo, ele vai estar dando um banquete esta noite. E você se prepara. Eu falei assim, mas como que eu vou me preparar? Ela falou assim, sabe o que você faz? Pega o seu vestido mais bonito, o mais bonito que está aí. Coloque ele. Coloque aquela sua maquiagem, penteie o seu cabelo. Eita, Jesus. Vai lá. E, ó, hoje vai ser o... Porque esse dia, irmão, era o dia que Boaz, ele já tinha colhido tudo a colheita. E agora eles estavam somando os seus lucros. E ali eles faziam um banquete para comemorar. E ali eles se maravilhavam e ficavam ali. E para você ver que dos anos que Noemi saiu de lá, Noemi ainda conhecia tudo. Então, irmão, às vezes você olha o seu pai e fala, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Preste atenção, irmão. O Espírito está falando com você. Só que ela pega e fala assim, Ruth pega e fala assim, ó, não, tudo que você falar eu vou fazer. E aconteceu. E ela chegou naquela festa, estava todo mundo ali, ela ficou de canto. E ela viu tudo que Noemi falou acontecendo. Eita Deus, aleluia. E de repente aquele rei, ele se deita ali e dorme, todo mundo dorme. E ela chega e deita aos pés dele. E ela deita aos pés dele e ele acorda na madrugada e se espanta com ela. E a Bíblia fala assim que isso era um costume deles, diz, se você se lança aos pés, você está se rendendo, você está pedindo para que ele tomasse posse de você, que ele cuidasse de você. E Ruth, ela faz isso. E ele acorda e ele pega e fala assim, nossa, como eu estou maravilhado. Ela fala assim, mas por quê? Não, porque de tantos jovens você veio escolher a mim. Só que ela escolheu a ele por quê? Porque Noemi tinha conduzido ela no caminho. Aleluia, Deus. Então, irmãos, o meu tempo foi embora, mas lembre-se disso. Deixe o Senhor te conduzir no caminho. Esta palavra fala que o Espírito Santo, ele está te conduzindo no caminho. A Bíblia revela que Noemi, Ruth, elas são uma igreja na terra, elas somos nós. Aleluia. Nós temos que conduzir o caminho. Conduz o caminho na sua casa, irmão. Conduz o caminho na sua casa, irmã. Você jovem, conduz o caminho para o seu pai. Conduz o caminho para a sua mãe. Porque você olha o seu pai, você olha a sua mãe, aí você fala assim, nossa, mas eles não vão aprender mais. Mas a Bíblia fala assim que nos últimos dias os filhos ensinariam os pais. Então vamos fazer esta diferença, irmão. Vamos fazer esta diferença para que nós possamos trilhar para a glória de Deus. Porque você foi escolhido, você não está aqui em vão. A sua família não está em vão na terra. Ela precisa de você. Você é o exemplo. Pegue você como exemplo. Pegue a sua casa como exemplo. Irmãos, eu peço perdão para os irmãos que eu não vim aqui profetizar a casa, não vim profetizar a bênção. Mas você que pensa que eu não vim. Porque a bênção está aí, irmão. Aleluia, Jesus. A bênção está nas suas mãos. Você quer ver Deus agir na sua vida? Você quer ver Deus mudar a sua história? Mude a história do seu pai. Mude a história da sua mãe. Mude a história da sua nora. Mude a história do seu genro. Você nora, você quer ver Deus agir na sua vida?
Mude a história da sua sogra. Mostre a diferença. Eu lembro que eu tinha uma madrasta e ela me fazia muitas coisas más, mas ela me ensinou uma coisa que eu peguei para mim. Ela falou assim: filho, nunca pague o mal com o mal, sempre com o bem. Eu falo, mas como uma pessoa dessa pode ensinar desse jeito? Se ela faz isso comigo, como é que ela pode? Mas o Senhor repreende aquele que ama. Então você tem que prestar atenção nisso. Faça a diferença. Não importa a palavra que foi lançada para você. Não importa o que foi falado. Não importa o que ele fez, o que ela fez. Perdoa, irmão. Ah, mas eu não consigo perdoar ela. Perdoe diante de Deus. Fale para Deus. Assim, Senhor, meu marido, ele fez isso comigo, meu genro, a minha nora, a minha sogra, o meu filho, a minha mãe. Lance perdão. Ore por eles. Ajude, irmão. E não é, a ação do crente não é só oração. É ação, irmão. Ajude. Busque. Às vezes a pessoa ela precisa de uma visita, de uma ligação, de um carinho, de um amor. Jesus Cristo ele ensina isso. Hoje é ceia. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu pensamento, o seu sentimento? Como é que está a sua casa? Você trouxe perdão dentro de você? Você trouxe o que para cear com Deus? O que você trouxe? Se você tem alguma amargura, irmão, perdoe. Esta é a palavra que Deus coloca no meu coração para a igreja nesta noite. Para que você medite nesta palavra. Porque a vitória está aí, irmão. A bênção está aí, irmão. Deus, aleluia. A bênção está no agir de Deus, no fazer de Deus. Como é que você pode amar a Deus se você não ama quem está do teu lado? Se você não perdoa quem está do teu lado? Se você não consegue amar aquele que você está vendo? Aprenda com Deus e as bênçãos correrão atrás de ti, irmão. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus.